Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 139. A partir do versículo de número 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Eu acredito que todos compreenderam esse texto que acabamos de ler. Texto fácil. O salmista está dizendo, ou está relatando, o conhecimento dele a respeito das maravilhas de Deus. E o que ele achou maravilhoso foi a maneira como Deus o criou. Ele está falando de quando Deus fez a fecundação no útero da mulher. Ele então está relatando a forma maravilhosa e usou a expressão assombrosa. Quando Deus estava tecendo ele no seio ou no ventre da mãe. Então ele está relatando aqui algo admirável. A maneira como Deus gera, como o poder de Deus gera o ser humano no útero. Interessante é a expressão dele no verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, talvez a tradução mais antiga mude um pouquinho, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Mas o que me chama mais atenção, é um número, que ele criou para todos nós. Diz ele assim no verso de número 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ele quer dizer o quê? Antes de eu ser formado, os teus olhos já me viram como eu seria. Informe a substância, o óvulo, a semente humana, ainda não tinha forma de ser humano, e ele disse, tu já me viste como eu seria. Quem eu seria, disse ele. Na parte B do verso 16 ele diz, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles
ainda havia ou havia ainda. Eu não sei se cada ouvinte é capaz de crer que nós todos estamos em uma fila para a morte e todos temos um número de senha e não sabemos que número é. Deus, no livro dele, Deus mantém em sua presença o registro de cada ser humano que entrou neste mundo. Moisés sabia disso. Aqui Davi, expressando por revelação, sabia disto quando usou a expressão: no teu livro foram escritos todos os meus dias, na parte B do verso 16. O que acontece é que o ser humano, ele acha que ele não vai ser chamado, que o número dele não chega. Nossa vida é assim. É como se eu tivesse aqui em mãos uma caixa e dentro dela o nome de cada um em um pequeno papel. Tudo soltinho. De quando em quando é colocado a mão dentro da caixa e tirado um nome. E todos ficam na expectativa: qual será o próximo? João, chegou o teu dia. Mas ali dentro está o nome do Pedro, do Manezinho, do José, do Felipe, do Tiago, do Kenny, do Itamar, do Alex, do Álvaro. O meu acho que não, mas talvez esteja. Está o nome de todo mundo ali dentro. O problema é esse, que muita gente não quer que o nome esteja ali, mas está. Vamos tirar o nome agora. Ele não sabe o número dele. Hermínio. Saiu o nome do Hermínio da caixa. Era a senha da hora. Mas ele estava preparando a sua alma para a chamada. O número da senha ele não sabia, mas a qualquer momento ia ser chamado. E foi. Quando é que vai ser a tua chamada, você sabe? Mas uma coisa você tem que saber. Os teus dias estão determinados por Deus. E você não sabe qual vai ser o teu dia. O ser humano, ele pouco se preocupa com esse dia. As pregações hoje, de modo geral, elas estão envoltas a conforto material, a vida amorosa, há vários setores da vida, e o que menos é falado é sobre a eternidade e aquela senha que eu não sei. Meus irmãos, o adversário de Deus, chamado Satã, a maior arma dele é distrair o homem para que o homem não se preocupe com a eternidade. É a maior arma dele. Vocês nunca vão saber sobre esta força oculta das trevas, preocupado com ensinamentos que empurram os homens para o erro, para crer em nomes que não salvam, em nomes que não levam a lugar nenhum. Ele se preocupa com homens e pessoas que têm no íntimo da alma a preocupação pela vida eterna. Essas pessoas são diferentes. Mas é assim mesmo o ser humano. O ser humano, ele vai morrer o vizinho, mas ele não. A senha talvez seja a do vizinho. A minha não. E muitas vezes uma doença que nos surpreende, há doenças para a morte. E por mais que esta mulher ou este homem de Deus seja uma pessoa realmente abençoada ou abençoada, Deus pode até dar a chance de esta pessoa adoecer e ir até a morte.
como um tempo de melhor preparação. Ele pode fazer isso. Eliseu morreu doente. Eliseu era um servo de Deus, que ele assumiu o ministério do profeta Elias e fez muitas maravilhas pelo poder de Deus. E ele foi ceifado por uma doença, ele adoeceu. Eliseu morreu de uma doença. Quando os dias deles chegaram, a doença serviu de um aviso. Tu vai. Esses dias tu vai sofrer doente, é a carne que vai sofrer, para tu preparar melhor o teu espírito. E morreu. Ele morreu tão cheio do espírito, Eliseu morreu tão abençoado, que após dias que a terra já havia praticamente consumido a carne ali no túmulo, houve um conflito, uma guerra com o rei de Israel na época. E quando Israel foi atacado por tribos inimigas, alguns homens estavam vindo com um defunto para sepultar. Como o ataque foi de surpresa, não deu tempo de sepultar o defunto. Eles jogaram o defunto em cima dos ossos do falecido Eliseu. E quando o defunto tocou naqueles ossos, ele ressuscitou de novo e saiu andando. Eu imagino os camaradas para onde é que não foram. Porque Eliseu, ele morreu realmente como um homem que falava de Deus, advertia os homens em nome de Deus, morreu servindo a Deus. E ele era consciente que um dia a sua hora ia chegar. Eu não sei quando é que vai ser a minha ou a tua. Eu só sei de uma coisa. Eu não vou na hora errada. Eu vou na hora certa. Mesmo que o pecador tenha uma certa senha, um certo dia marcado, ele pode antecipar também, com uma vida aventureira, uma vida que é tentada pelo mal e ele dá guarida para aquele mal, ele pode até antecipar. Quantos jovens hoje morrendo, né? Na sua fase de jovem. Mas não é Deus que quer. Ele antecipa porque ele procura caminhos que apressam esse dia. Mas nós podemos prolongar, porque o próprio Deus promete vida longa para quem teme Ele. E esta vida longa ela vai no máximo até uns 70 anos. 75 é o prazo determinado por Deus para todo ser humano. Dentro do plano de Deus para quem se volta ao Deus vivo, mesmo assim, a Escritura diz: o prazo é até 70, o que passar disso é enfado e canseira. E a lei e o mundo chama de melhor idade. Deus diz, é enfado e canseira. O mundo reverte tudo. Melhor idade para o plano de saúde. É ou não é? Melhor idade para mim é 20, 25, 30, 35. Passou dos 50, é a fase que tem que ser repensado. É ou não é? Agora, é muito importante a pessoa buscar bastante a presença de Deus, deixar que o Espírito de Cristo, que é o Santo, envolva bem a alma da pessoa. E é bom entendermos que o Espírito Santo ele está a serviço somente daqueles que hão de herdar a salvação, somente do crente em Jesus Cristo. O Espírito Santo não está a serviço de papa, nem de presidente, nem de freira, nem de macumbeiro. Está a serviço somente do crente em Jesus Cristo. Você me entende? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus, ele só atua no crente em Jesus Cristo. Então, se você está ainda com a formação do pai, da mãe, achar que uma rezinha vai te melhorar, pula fora.
você tem que tornar-se um crente em Jesus Cristo. Nós temos nessa decisão uma vantagem. O poder de Cristo, que é o Espírito Santo, ele é vida. E ele pode até manter células do corpo, parte do corpo mais renovado, mais bem consigo mesmo. O pecado é uma coisa tão séria que uma pessoa entregue a si mesma e uma pessoa que leva os erros na moda, vocês podem perceber, envelhece dentro do tempo. Muitas vezes tem 40 anos com uma expressão de 55, 60. A Bíblia diz que aqueles que vivem confiando no Senhor Deus se renovam em cada manhã. Não que vão durar 200 anos, mas diz que morrerão em ditosa velhice. Quer dizer que morrerão fortes, saudáveis. É diferente quando eu morro dentro do tempo e cheio da graça do Espírito de Deus. É diferente. Nós somos conscientes, talvez, eu digo, falo por mim, não sei se posso falar por outros, mas eu sou convicto, que se eu não tivesse conhecido o Evangelho de Senhor Jesus Cristo, uma coisa eu tenho certeza, que aqui eu não estaria. Onde estaria? E também sei que bem eu não estaria. E eu creio que aqui vários homens também diriam o mesmo. Porque a gente faz uma retrospectiva da vida, aí percebe agora os caminhos perigosos que nós andávamos antes, né? Que até então pareciam caminhos bons, mas depois que Deus revelou a verdade a nós, entendemos que aqueles caminhos eram caminhos da morte. E a nossa sorte que Cristo, vem cá, vamos por aqui comigo, tu vai viver mais tempo na terra. E é verdade. Vamos para Lucas capítulo 12. Ali existe um homem que foi apanhado de surpresa. Ele não sabia que o número da senha dele foi chamado. Lucas 12, Evangelho de Lucas capítulo 12. Pobre desse homem. Ele não sabia que ele estava na fila de uma senha invisível. Porque se a gente soubesse o número do dia certo, deixava para se preparar uma semana antes, não é? Este privilégio Deus não deu para ninguém. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 16, estará talvez marcado já em alguma Bíblia. O Senhor Jesus, dando o ensino, falou, eles proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite chegou o teu número, te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Amém? Esse homem aqui, ele é o modelo da vida de muitos hoje. Estão cheios de planos. Planos. Tanta parte de jovem, né? Ah, meu plano é ser tal e tal. Ah, meu plano é depois de eu conseguir tal coisa. Aí é o casamento, depois do casamento. Aí o carro. É. Tem muita gente nessa. Como se o número dele não chegasse nunca. Se foi esse homem. Se vocês perceberem, talvez do lado dos irmãos, eu acho que cada família aqui tem alguém muito preocupado só com as coisas da terra. Imitando o modelo desse personagem aqui que o Senhor Jesus usou para dar um ensino aos homens.
Ele trabalhou, aplicou sua força, sua dedicação e conseguiu na sua lavoura colheitas boas e maravilhosas. Ele veio dizer consigo meu, eu agora, em nome de Deus, já que a colheita foi boa, eu vou a uma assistência social, eu vou a uma igreja e vou tentar nessa igreja compartilhar a bênção para ajudar alguns pobres dessa igreja que serve a Cristo, tá? Um exemplo. O que ele fez? Depósito e disse, alma, tu tá com tudo. Alma, com essa sobra agora tu vai descansar por muito tempo. Tu estás numa boa, alma. Tem muita coisa para tu comer, beber e descansar. Eu acho tão engraçadinho, época de verão. Quanta gente em beira de praia, uma cadeira, um suquinho com canudinho aqui, uma rodelinha de limão nas bordas do copo, um Ray-Ban. Até não se vai, claro. Mas o que eu observo às vezes é que um ser humano daquele, por mais que ele esteja desfrutando de um bom momento, eu me pergunto a mim mesmo, será que ele está olhando para aquele mar todo e lembrando-se que há um Criador por trás da criação? E que a este Criador prestaremos conta? Ou está ali, que vida boa, bah. Nem o céu é igual essa beira-mar aqui, ó, nem o céu. Eu posso estar aqui porque esse ano eu batalhei, trabalhei. Não é qualquer um que pode estar aqui, ó. Vida boa, lendo uma revista, tal. Não é errado estar desfrutando da natureza. Eu me refiro a que muitos estão assim, despreocupados, achando que são descansados porque não tem luta de ordem material. E essa pessoa, o Senhor Jesus nem chamou de desprevenido, chamou de louco, insensato. Como é que você vai dar crédito para um parente, para um amigo, seja para quem for, que não está preocupado com a vida eterna, com a salvação da alma, com o seu número? Você não deve nunca dar ouvido a esta pessoa que não se preocupa com as coisas eternas de Deus. Não só as más companhias fazem o mal para nós. As palavras erradas que também vêm de pessoas erradas fazem um grande mal. Mas o mundo fala o contrário. O mundo sabe que você frequenta um lugar que examina a Bíblia, a Escritura Sagrada, diz que você é um deve mentar, você é um doido, é um fanático. Ele é que é o certo. Mas esse que se julga certo, lá de cima diz, tu és doido, tu és louco. Certo é que a gente está se preocupando com a alma e com o número dele. Aqui foi esse homem. Louco, esta noite vou te pedir a tua alma. Esta noite a morte vai bater em tua casa. E vai dizer, chegou a tua vez. Ó, o teu número é o 589. Fechou? Sou eu. E na hora que ela chega, não adianta se espernear. Não adianta tentar fazer um acordo. Chegou, chegou. A posição nossa é que temos que estar preparados para o chamado. No livro do profeta Amós, do Velho Testamento, no capítulo 4, do versículo 12, há uma expressão, uma advertência dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. As pessoas se preparam para o vestibular, se preparam para um trabalho lá, um concurso, se preparam para o carnaval, se preparam para o final do ano, mas para se encontrar com Deus, muitos estão completamente despreparados. Como é que você pode saber se está despreparado? Eu vou te ajudar a refrescar a memória. É fácil, fácil. Você não é voltado a uma comunhão de oração. Você não tem graça para se concentrar e tirar um tempo de quando em quando, ou todo dia, ou durante a semana, uma vez, 2 ou 3, para ficar sós com Deus e orar a Deus. Se você não faz isso, você não está preparado. Você não tem um vínculo com a comunhão da igreja, que é o corpo de Cristo, para participar da ceia de Cristo, batismo nas águas, comunhão entre a irmandade, a santificação que vem pelo ensinamento da própria palavra, como o próprio Cristo disse em João, capítulo 17 e verso 17,
Na oração da última semana do seu ministério, ele orando ao Pai, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós viemos para o ensino, nos expomos a ele e acreditamos, ela processa em nós a santidade. Se você não vive esse processo, não está preparado. É bom que entendamos que o lutador, para ser lutador, ele tem preparo. Ninguém entra num local de luta despreparado. Então tem muitas pessoas o seguinte, que eles acham que porque sabem que Deus existe, sabem que Jesus Cristo é o único Salvador, eles acham que sabendo isto é suficiente. Acham que se morrer sabendo que Ele é, garante alguma coisa. Não garante nada, meus amigos. Não garante nada. Alguém, por acaso, recebe um diploma de doutorado, de engenharia, algum tipo de ciência, sem ter praticado o esforço até que dominasse as tais matérias? Ninguém recebe diploma. O apóstolo Paulo, antes de morrer, ele teve um aviso que ia morrer. Ele disse, daqui tantos dias tu vai ser chamado, vai ser a tua vez. O Espírito de Jesus Cristo revelou isso a ele. E ele sabia que ia morrer. E ele sabia até que tipo de morte seria dele. Aquela morte que todos querem. E o cortar a cabeça dele fora e cortaram. Quem quer estar morto, levanta a mão. Ninguém. Mas foi a morte dele. Como na época o imperador Nero dominava em Roma, e Paulo apelou para ser julgado por Roma, o malandro do Nero, que era a expressão do inferno naquele homem, mandou decapitar Paulo. Paulo escrevendo a Timóteo, diz, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Mas eu guardei a fé, completei a minha carreira. E desde agora a minha coroa está guardada no céu, não somente para mim, mas para todo aquele que espera a vinda do Senhor. As pessoas, para suportar o meu ensino, ela tem que querer Deus. Ela não fica aqui na igreja. Ela não fica aqui. Porque o nosso propósito não é surupiar o bolso do povo. Então podemos pregar a verdade abertamente. A maioria de templos inchados, não com crescimento, que o povo pensa que é porque tem muita gente. Esta gente, a maioria, 90% despreparado. Não sabe nada sobre a salvação e vida eterna. Estão porque querem a cura de uma verruga, de um furúnculo, do casamento que está ruim, mas a vida eterna, estão nem aí. Com a sua senha invisível, estão nem aí. Estão se preparando para tudo e Deus está vendo que tanta igreja de louco tem nesse Brasil. Eles só correm atrás do pão, do dinheiro, do casamento, do emprego. Só se preocupam com as coisas da terra. Que Brasil de louco! Quando ele olha do céu os templos, ele olha caixas. Caixas de loucos. Que a maioria estão nem aí para a vida eterna. Eles nem acreditam em céu. Se acreditassem em céu, se preparavam. Você que não está preparado, se você acreditasse em Deus, você se preparava. Mas você não se prepara, porque você não acredita em Deus. Você não acredita no inferno, não acredita no céu, não acredita em Cristo. Essa é a verdade. Quem acredita, se prepara para chegar lá. Olhe bem, hein? Eu citei a palavra você. No singular. Não coloquei no plural. Porque eu sei que a maioria estão se preparando. Mas o você aqui sabe quem é você. E este homem, então, é o modelo dos doidos, né? Que não se preocuparam com o número seu. Em Marcos capítulo 13, o Senhor Jesus deixou uma advertência. Eu já citei aqui outro dia no ensino que quem já sabe sobre a vida de orar,
comunhão da ceia. E sempre se acha despreparado. Então acate um conselho meu, você não está preparado para morrer, tá? Se você morrer despreparado, a tua alma corre um sério perigo. Não morra de qualquer maneira. Não deixa a morte te surpreender. Não deixa. Marcos 13 é o capítulo, versículo de número 35. Disse o Senhor Jesus: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se referindo a ele próprio. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo ele inesperadamente, não vos ache o quê? Dormindo despreocupado. O que, porém, vos digo, digo a todos. Façam o quê? Vigiai. Se policie. Examine-se a si mesmo. Faça uma reflexão, uma retrospectiva de vida. Como está, né? Ou se você for chamado hoje, chegar ao teu número, se você pode dizer o seguinte: eis-me aqui, meu Senhor, eu estou vigiando, me policiando, e estou preparado a qualquer momento. Ainda em Tiago, capítulo 4, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, fala do presente e do amanhã. Olha a garantia para nós. Antes de Hebreus, lá perto de Hebreus, do lado da carta de Hebreus, depois de Hebreus, vamos encontrar ali, depois de Hebreus, Tiago. Tiago, capítulo 4. E o verso 14, o que é que diz? Vós não sabeis o que sucederá quando? Alguém aqui sabe? Amanhã é segunda-feira. Você sabe como vai ser o teu dia amanhã? Você se arriscaria a fazer um plano para amanhã? E ter certeza que o teu plano vai cumprir-se? Você faria essa aventura? Olhe como muita gente erra no planejamento de vida. Tiago, aqui, por revelação do Espírito Santo, está nos ensinando sobre planos. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aí ele deixa uma pergunta: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se... Olhe que esses 70 anos de vida, aos olhos de Deus, é como uma neblina. E muita gente faz do seu tempo na terra uma eternidade. Tem pessoa que até constrói casas que parecem assim que ele vai viver nela a vida toda. Sabiam disso? Tem ser humano, quando faz uma residência para ele passar alguns dias, que na terra alguns dias, ele se preocupa com tanto detalhe, mas deixa os detalhes da vida de lado. É muita frescura. Não, porque onde eu moro é um bairro só da elite. Então, as casas lá requerem um certo modelo. Tem que ser tudo caibo à vista e não pode ser pinos tratados. Tem que ser Itaúba, porque a vizinhança conhece Itaúba, Canela, Angelim, conhece tudo. Então, eu não posso usar uma madeira de uma baixa espécie, porque eles vão saber, então, que eu não sou do patamar deles. E os muros que eles fazem lá no meu bairro agora não é mais tijolo nem cerca PVC. São todos de vidros. Então eu também não posso ficar por baixo. Mas se pensar assim, vai ficar por baixo sim. Para cima é que não vai. Então o ser humano às vezes se preocupa com muitos detalhes passageiros, minucioso nas mínimas coisas, mas a alma está indo meio à casqueira quando dá e quando pode. Como se na terra fosse viver a vida toda. Meu amigo e minha irmã, nós somos, diz a palavra de Deus, como uma neblina. Para nós, 20 anos, 10, 15 ou 50, parece uma eternidade, mas para Deus, ele diz que 1000 anos para ele é como um dia. Então quer dizer que imagine nós com um plano de vida para amanhã. Eu acho que daria fração de milésimo de segundo aos olhos do grande Deus. E para nós parece.
O verso 15, em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos mais 10 anos, 15 ou 1, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Se Ele nos der mais um tempo de vida. Se o Senhor nos der mais 10 dias de vida. Se o Senhor prolongar quando eu ser chamado. É interessante que tem um personagem na Bíblia que chegou o número dele. O nome dele chama-se Ezequias. Chegou o número dele. Mas ele era um rei que ele vivia no temor a Deus. Eu vou refrescar a memória de alguns aqui também. A pessoa que ama a Deus, ela ama a Bíblia. Porque a Bíblia é a carta magna de Deus. O negócio que tenho Deus, sou de Deus, detesto participar do assunto dele, você tem que colocar a tua mente no eixo que ela está fora do curso. Este rei Ezequias, ele adoeceu também. Deus usava o profeta Isaías nas revelações e mandou um recado para o rei Ezequias, dizendo: tu arruma a tua vida, tem coisa nela que não está muito certinho, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, não vai viver. Deus, por bondade, mandou um recado para este homem. Deus trouxe a revelação para Isaías, o profeta. Isaías foi até Ezequias. Isso está em Isaías capítulo 38 em diante. E disse: olha, Deus mandou dizer que tu vai morrer. E ele foi acometido de uma doença cancerosa praticamente. Uma doença na perna. E aquela doença era tão grave que ia levá-lo à morte. Como Ezequias era um homem que praticava a fé desse único Deus, o que é que ele fez? Como ele acreditava no poder da oração, isso que eu digo, quem está na mão de Deus, acredita no efeito do orar. Orar é conversar com Deus, falar com Deus e acreditar que Deus vai me ouvir através do poder intercessor do nome de Jesus Cristo. Saiba, Cristo é o mediador, ele é o advogado entre o homem e Deus. Ninguém chega ao Pai em oração se o nome de Jesus Cristo não estiver no meio. Não é o nome de Maria, Maricota, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tudo que pedir crendo, recebereis é o ensino. Quem ora é porque crê. Ezequias foi orar, acamado, virou-se para a parede, com o rosto para a parede, começou a chorar e falar com Deus a sós. Deus não estava impregnado na parede, mas ele acreditava que por qualquer posição que ele se virasse, Deus iria ouvi-lo. Isso era fé. E Deus ouviu ele. Na sua oração ele dizia: Deus, tu sabes que eu tenho andado na tua presença, que eu tenho feito o que te agrada. E diz o registro que Deus ouviu o pedido dele. Ele não queria morrer. A oração dele é porque ele não queria morrer. Ele tinha planos na vida dele. Aí a palavra registra para nós que Deus se revela ao profeta Isaías e manda o profeta lá na casa do rei Ezequias dizer: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Mudou o número dele. E ele viveu mais 15 anos. Aí Ezequias, depois de sarado, recuperado, relata também a grandiosidade desse Deus, a misericórdia desse Deus, de que vale a pena crer nesse Deus. Então nós aqui, a palavra nos deixa sempre assim aquela advertência de que não podemos viver distraídos neste mundo. Não podemos viver distraídos de maneira nenhuma. Podemos perder tudo, mas não podemos perder a fé. Você já pensou nesse mundo? A pessoa perder tudo e ainda ir para o inferno? Analise. Analise. Viveu aqui uma vida só de prejuízo. Prejuízo em tudo.
e ainda quando morrer, em vez de descansar, ser mais atribulado ainda, aí, como diz o cara, é pedir para morrer, né? É pedir para morrer. Mas Deus não quer isso. Deus não quer. O ensino é sempre para nos preparar. Vamos para o Velho Testamento em Eclesiastes. 3 de Eclesiastes, observe ali. Verso 1 e 2. Tudo tem o seu tempo o quê? Determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, observe bem. Nós vivemos dentro de um tempo. Tem pessoas que hoje são seres humanos comuns, mas eles quase que foram abortados no ventre da mãe. O plano do homem tentou intervir numa existência humana, mas aquele ser estava no tempo dele, no tempo de nascer. Era o tempo de ele nascer. E por ele estar no tempo de Deus, ninguém pôde intervir. Tentaram matar, mas ele está aí hoje, um homem ou uma mulher feita. Quando estamos no tempo de Deus, nada vem na frente ou atrasa. É no tempo certo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Capítulo 8 do mesmo livro, verso 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. É interessante. Na parte B do verso 8. Nem tampouco tem ele, o homem, poder sobre o dia da morte. Hoje em dia a ciência e pessoas com tanto medo de morrer estão procurando pílulas para retardar o envelhecimento. E pessoas dia e noite correndo nas beiras de avenida que os médicos disseram que o coração aguenta mais e tal. E eles dizem correr. Você passa na avenida, estão tudo, e eu olho assim, tudo com medo de morrer. Tudo com medo do infarto, verdade? Tudo com medo do infarto. Ou estou enganado? Ou então, com medo de chegar à velhice. Talvez você que está pensando, né, o pastor é grosso, né? Não sabia que o exercício físico é o quê? É o quê? Sabe o que aqui diz? Que o exercício físico pouco proveito tem. Mas o exercício, exercitar a piedade, que é o amor pelas coisas de Deus, muito proveito dá. Quanta gente estão morrendo. Outro dia morreu um atleta aqui no nosso estado, que os médicos, a mim ficaram assim. O cara morreu, parece uma esteira. Parece até que era um lutador. Mas o cara não tinha defeito em nada. Colesterol bom, pressão boa, tudo no eixo. Talvez um plano de ganhar tantas lutas, viver tantos anos, morreu correndo na esteira. E eu estou aqui, eu não entro em esteira, não sou bobo. Quero nem comprar mais esteira depois que esse cara morreu. Então, meus irmãos, a coisa que mais nos dá segurança e estabilidade é vivermos todos os dias na dependência da graça de Deus. Todos os dias. E que não adianta eu ter medo da morte e eu tentar adiá-la. Ela vai vir a qualquer momento. O 548 vai ser chamado. Amém?
Quem tem esse número aqui, levanta a mão. Ninguém tem esse número. Mas tem um número para você guardado. Pode ter certeza. O teu número vai chegar. E o meu também. Não podemos. Aqui disse, ó. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da... Quando ela chega, não adianta se espernear. Não adianta se espernear. Se está acamado, o dedão do pé vai gelando, esfriando, vai subindo pela canela, e vem pela coxa, e vem vindo. E o parente chega, ai, tu está com o pé gelado, vamos enrolar o pé. E não adianta enrolar o pé, vai subindo, e quando chega no cérebro, congela e o cabra fecha o olho. Quando ela chega, não adianta. A morte é isso, irmãos. As duas pressões vão se encostando uma na outra e dá o abaixa para tudo. Ninguém nesse momento tem poder de reter, a não ser que Deus intervenha. Caso contrário, nesta hora não adianta iê. Ai, Jesus, agora eu me converto. Jesus, agora eu largo dele ou dela. Ai, não adianta mais. E tem muita gente assim, fazendo festa com os erros. Achando que na hora da morte, conta uma lorota para o Senhor Deus. Eu aceito Jesus. Outro dia eu até ouvi um colega meu. Até hoje ele me chama de Nioni. A minha mãe era contra Jesus e tá. Se vê um crente, era mesmo que vê o diabo. Esculachava. E eu não tinha nem jeito de falar para ela de Cristo Jesus. Mas tu acredita que ela adoeceu? Eu levei ela no hospital, assim, mal. E quando estamos no elevador do hospital, passa um irmãozinho de Bíblia e fala com ela. E viu ela mal. Oni, tu acredita que na hora, quando o irmãozinho disse que era crente, eu disse, não, agora toca a boca nele, quer ver? O irmãozinho assim, a senhora quer que eu ore para a senhora e quer aceitar Jesus? Ela disse, eu aceito. E eu fiquei tão contente que ela aceitou Jesus na hora da morte. Tem gente nessa. Que acha que na hora da morte, aí eu aceito. E pelo fato de dizer isso, Deus vai salvá-lo. A salvação é algo que acontece no tempo certo. E o tempo é durante os dias de vida que você vem ouvindo. E tem aquele dia que a palavra te advertiu. E a tua mente disse, está vendo? Como estás? Se tu morrer hoje. E a pessoa só sente esse impacto aqui dentro. Vai embora, tufo de novo. Aí quando a morte chega, aí se lembra do dia que perdeu. Mas a oportunidade eu já ensinei aqui, tem asas e pernas, ela corre e voa e não pegamos mais. Hebreus 3 é o capítulo, não precisa abrir lá agora, verso 7 é bem claro em dizer, hoje, se tu ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Então a salvação é algo que acontece no momento que eu não posso deixar passar desprevenido ou despercebido. E que achar que na hora da doença, Deus é bonzinho, vai me salvar, que agora eu aceito. Meu irmão, no pepino, na hora da bronca, se oferecer Jesus, Josias, Genésio, Gerimundo, ela aceita tudo. Se disser que o Raimundo salva, não, eu quero o Raimundo. Eles aceitam tudo. O ser humano tem essa mania de achar que Deus é trouxa e bobo dele. Se preocupa com tudo. É a hora que a morte chega, ele quer fazer um negócio. Mas, meu amigo, negociar com Deus é termo perdido. Vamos sempre perder para ele. Sempre. Ele está sempre ganhando. Por isso que ele é Deus. Ele é Senhor. É Salvador. Hebreus capítulo 9, verso número 27. Vai estar marcado em alguma Bíblia aí. E aquela que não está, marque, para quando você abrir, você cair com os olhos ali. E assim aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? O espiritismo aí prega 2, 3, o cara morre, baixa num gato, aí vive do gato, volta até se aperfeiçoar, depois do gato baixa num urso, aí no urso vem na vizinha, até ficar bonzinho depois para o paraíso. Eles ensinam isso. Morre muitas vezes. Mas a Bíblia diz que Cristo, nosso Senhor, pela obra que fez, aos homens está ordenado morrer só uma vez. E vindo depois disso, depois da morte, o quê? O juízo, o julgamento. O julgamento. É lá nesse julgamento que o bicho vai pegar, meu irmão. É lá que nós temos que chegar com o pé firme.
morrer nas mãos do grande mestre. E não achar que a morte não vem. Está determinado aos homens morrer uma só vez. Depende do tempo. Depende do tempo. Último livro do Novo Testamento, capítulo 20 do Apocalipse. João teve a visão desse julgamento no verso 11 em diante, dizendo: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, as autoridades, os ricaços, governantes, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um. Misericórdia. Segundo as suas. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de misericórdia.